que o Mirassol vem fazendo diante do São Paulo, 3-0. Desfalcado, aliás, tem isso. Esse também. é um ponto jogou sem o Gabriel, observação. jogou sem o Negueba e ainda assim ganhou do São Paulo com gol aos 36 segundos de partida. Gol mais rápido do brasileiro, né, até agora. Acho que é o Libertadores momento mais... definitivamente não, da temporada não é, do brasileiro não sei. Se não me engano, é o mais rápido do brasileiro e com a verificação de gol mais rápida do Campeonato Brasileiro, que foi justamente o gol do Alisson. Como é que vai pagar um gol? Como é que vai pagar mais? Agora, né? Não, mas Agora. e o relatório que apontou um superávit? Pois é, tem E superávit, motivou a mas não, entrevista coletiva do Júlio Casares na hora do jogo do Brasil, né? mas não tem dinheiro para pagar o salário dos jogadores. Gente, é um clube completamente perdido. A grande verdade é que do portão para fora a gestão Casares acabou. Ele vai ter um ano ainda pela frente, porque a eleição é só em 2026. E como é que está a eleição para As principais joias já foram vendidas. O time é um time envelhecido. São Paulo não vai ter dinheiro para reformular o grupo. Acho pouco provável também que, diante de tantas situações, o Crespo permaneça. Tem a questão do FIDIC. Então, o que está ruim pode piorar. O Mike, que entrou ontem, é o próximo, né? É mais um para ser vendido? Vai ser vendido, mas assim, esse aí, se o Henrique Carmo foi vendido por menos de 10 milhões de dólares, o Mike, 2 pastéis, Nossa, leva. Jogador que o inadmissível. Crespo falou sobre ele na coletiva, disse que um jogador que teve um problema, segundo ele, inacreditável, teve que voltar para o sub-20 para retomar o nível de jogo e agora se reapresenta ao profissional. Ainda na linha do Ivan, sobre a desorganização e o momento do São Paulo, acho que o São Paulo mergulhou muito na reclamação pós-clássico contra o Palmeiras, a reclamação era justa, mas não conseguiu virar essa página. E já se passaram vários jogos e o São Paulo fica remoendo isso ainda. Chega, o clássico com o Palmeiras já foi, o São Paulo precisa somar pontos dentro do Campeonato Brasileiro. O São Paulo perdeu 7 Em 8. nos últimos 8 e tomou 8 gols nos últimos 3 jogos. O São Paulo só tem uma vitória nesse recorte de 8 jogos, que é sobre o Fortaleza, numa circunstância super adversa. Antes do Clássico, foi um jogo antes do Clássico contra o Fortaleza, né? O Rigoni foi expulso. Com 20 minutos de jogo, né? Quando a gente pensa no São Paulo, estamos na 29ª rodada, ainda tem aí 9 rodadas para o final. É um desrespeito gigantesco com o torcedor do São Paulo. E o Drago, não estou criticando o Drago, não. O que o Drago traz é informação do ponto de vista do momento. Você já tem um ano praticamente acabado, um treinador que tudo indica não vai seguir, uma diretoria natimorta para o próximo ano. Não é que tudo... o discurso é de inconformismo. O discurso mudou do Crespo de um jogo para o outro. Sim. O discurso pós-derrota para o Grêmio era de conformismo, do tipo, putz, o que eu vou fazer aqui? Ele falou sobre situações inacreditáveis. O de ontem já foi um discurso um pouco mais diferente, foi um discurso mais enérgico. O que fez ele mudar esse discurso? As circunstâncias do jogo em si ou coisas internas? Toque. Talvez ele falou, escuta, cara, não dá para jogar a toalha, jogou a toalha depois do jogo contra o Grêmio. Porque se a gente for analisar, o Crespo também teve falas diferentes em momentos diferentes. Contra o Flamengo, por exemplo, não dá para brigar com um time desse. Ele precisa achar soluções. Ele não muda o esquema. Não, mas ontem ele fez algo mais no sistema defensivo, pelo menos ele foi mais coerente. Ele mudou vários jogadores. A verdade é que hoje o São Paulo tem o Rafael. O São Paulo só não foi goleado pelo Grêmio, só não foi goleado pelo Mirassol, porque o Rafael trabalhou. E o Rafael trabalha desde que ele chegou no São Paulo. Estoura tudo nele. Rafael é um goleiro confiável, certo? E o Marcos Antônio no meio-campo. E ontem jogou mais avançado. Jogou um pouquinho mais avançado. E assim, é o único jogador lúcido, porque o Lucas voltou e ontem foi titular, depois de muito tempo, e ele não causou nenhum impacto. Desde que ele voltou, ele não consegue causar nenhum. Ele não consegue. Nem me surpreendeu a escalação dele como titular ontem, o Luciano no banco de reservas, né? O Tapia virou o xodó do Crespo, né? É um jogador de fato muito voluntarioso e tal, mas que carece de uma qualidade para decidir jogos, aquela coisa toda. Não dá para esperar que o Tapia vai tirar um coelho da cartola. Mas acho que o Crespo virou meio passageiro nessa história aí, cara. Tudo bem, a partir do momento em que ele aceita e faz com que o São Paulo melhore,
torcedor fala, caramba, dá para tirar alguma coisa daqui. Eu acho que o São Paulo real, nas condições dentro e fora do campo hoje, é isso aí, cara. Não, ele a tem questão que é mudar. claramente de postura. É postura. É postura. O São Paulo é um time abatido dentro do campo. E aí pode ser acho que não é só 4-4-2, isso, não. 3-5-2, 3-4-3, 4-3-3, tanto faz. Você vê que vai mais além, ou com essa vai além do postura, campo? você vai tomar um gol por... Não, Você vê, claro que não ontem- se resume ao campo. Você vê Mas o São ontem- Paulo dentro de campo é um time abatido, sem alma. Não tem nada ali. Não tem nada. Ele é um meteu, time à deriva. ele meteu o Ferrarese no lugar do Sabino. Isso, Ele jogou o Alan meteu, Franco pro lado esquerdo. ele meteu o Mike no lugar do Mailton. Ele meteu o Enzo, já que o Wendel se machucou. Ele voltou com o Pablo Maia, ele voltou com o Bobadilha e ele botou o Lucas. E Ou seja, botou de o 10... Alisson no segundo tempo. Exato, mas de 10 jogadores de linha que iniciaram contra o Grêmio, ele trocou 6. Mas não dava para ficar com aquele time que jogou. Eu concordo, ele A tá partida contra o tentando. Grêmio foi um desastre. Foi tipo essa aí. Exato. Mas não é preocupante quando você tem que mexer em 6 peças? O aspecto, por mais que você treine isso, não é difícil do ponto de vista coletivo você também exigir uma certa regularidade? São caras acostumados a jogar no time principal. Pablo Maia, Bobadilha, Enzo, Mas Lucas. ontem fizeram uma atuação vexatória. Mas o São Paulo tem somado. São 7 Jogos derrotas em 8 vexatórios. jogos. O jogo contra o Grêmio não dava. A gente se o falou Crespo tanto- repete o time que entrou em campo contra o Grêmio, até porque não dava de início, porque o Anderson é machucado, mas na boa. Aí era para falar, bom, se ele jogou a toalha com aquele time e repete o time, o que ele está fazendo? Jogando a toalha 2 vezes. Não dava O São pra- Paulo faz um jogo pífio contra a LDU, depois ele perde para o Ceará. Acho que ele perde perde para o pro Ceará em casa. O Ceará 1 a 0, certo? jogo da ressaca. Depois numa ele vai segunda-feira. enfrentar o Fortaleza, O fora de Fortaleza casa. o Fortaleza é no meio de semana. Isso. Enfim, ele vai enfrentar o Fortaleza, aí Aí ele depois ganha. o Palmeiras. Aí ele vai encarar o Palmeiras. Isso. Ali ele já estava dando mostras de que realmente a situação está difícil. Porque assim, a gente ficou falando muito sobre os erros de arbitragem, mas o Palmeiras faz 3 gols na casa do adversário, sendo que o São Paulo está com a moral lá em cima, porque ele está ganhando o jogo de 2-0 em casa. Sim. O Palmeiras faz 3 gols em 19 minutos aproximadamente, sendo que logo depois do primeiro gol do Palmeiras, com as alterações, todo mundo viu o Palmeiras melhor no jogo, tava na cara que o Palmeiras ia colocar o São Paulo nas cordas. Por isso cima que do eu que acho que falou o Léo. não é por acaso que o São Paulo foi derrotado pelo Palmeiras no Morumbi e depois o time Desmoronou. Desmoronou. acabou. Em cima do que falou o Léo, eu vou pedir licença para usar um comentário que eu vi mais cedo do Arnaldo. E eu concordo com vocês dois. O jogo contra o Palmeiras foi o tiro de misericórdia num time que já estava cambaleante. Ali o São Paulo morreu. Um time cambaleante por causa da eliminação na Libertadores. Não achei que foi vexatório, eu discordo de você. Não acho que foi eliminação vexatória. Eu acho que o São Paulo não jogou mal. Os 2 jogos. Eu acho que o São Paulo criou oportunidades para sair vencedor do confronto. Um resultado horrível, mas não vexame foi ontem, vexame foi contra o Grêmio, eu classifico dessa forma. Mas aí o jogo contra o Palmeiras, da forma como foi, é o tiro de misericórdia. Aquele cara que está tentando caminhar ali, aí você fala, mas daqui não sai mais nada. Você está olhando para mim com uma cara meio esquisita. Eu acho que o São Paulo enfrentar um time fraco como a LDU e simplesmente perder os 2 jogos. Mas é que teve 8 grandes. Só o Luciano teve 8 grandes chances, né? Mas, Se ele tivesse Ivan, concluído melhor, o São Paulo tinha avançado. Você não pode parar. Mas assim, existem derrotas e derrotas. Se é que. No frigir dos ovos é tudo a mesma coisa, né? Mas você perder como. Pô, aconteceu diante da LDU. Caramba, com o Luciano perdendo gol pra caramba, criando oportunidade. 20 finalizações contra 4 da LDU no Morumbi. É justo. Você olha e fala, pô, isso pertence ao futebol. Perder como perdeu pro Grêmio e pro Mirassol. E, assim, e os problemas são recorrentes, né? Mais uma vez a gente está falando sobre um departamento médico cheio, jogadores que não ficam à disposição. O Crespo sofreu com isso na primeira passagem, o Zubeldia declinou quando ele começou a perder um jogador atrás do outro, o Rogério Ceni sofreu com isso. São sempre os mesmos problemas, ninguém ataca nada. Cara, é um fim de feira. De novo, antes da gente ir para o intervalo, tem alguma projeção Nenhuma. de algum trabalho de oposição, alguma coisa do tipo? Oposição no São Paulo? Quer dizer, a oposição agora, ela está tentando se organizar de alguma forma, porque ela não lançou um candidato na última eleição. O Conselho não permite, assim, o Estatuto do São Paulo deixou o clube mais antidemocrático, as manobras estatutárias que foram realizadas. Então, assim,
A oposição hoje não tem força no clube para tentar algo diferente. Se pudesse passar por 2026, né, acelerar o tempo, pós-eleição... Exato. A ideia... Vislumbrar alguma coisa. E assim, eu acho que o São Paulo precisa atacar o estatuto, fazer com que o associado, o sócio-torcedor, toda essa galera possa votar diretamente para presidente. Tem que acabar com esse número grande de conselheiros vitalícios, tem que tirar o peso do conselho. O conselho precisa ser técnico, não político. Hoje eles estão ali atendendo interesses dos seus respectivos grupos e tudo mais, então as decisões não são técnicas. Tanto é que o São Paulo, desde o terceiro mandato do Juvenal, passando pelo Carlos Miguel Aidar, Leco e Júlio Casares, a dívida só aumenta e o São Paulo não consegue sair da crise. O São Paulo se perdeu com a história do Soberano e do Jason no tricampeonato. Porque ali o Juvencio se perpetua no poder e aí vai ladeira abaixo, sabe? Assim, é impressionante que foi outro dia isso. Exatamente. Foi outro dia. Em 2009, o São Paulo perde a Libertadores para o Cruzeiro, né? Eliminado pelo Cruzeiro, quase bate campeão brasileiro, né? Naquela última rodada com os 4 ali brigando pelo título e tal. E aí você olha para o São Paulo 2010, 2011, você já fala que isso aqui está ficando esquisito. 2012 tem ali o Canto do Cisne, que é o título da Copa Sul-Americana, com o Lucas Moura sendo vendido para o Paris Saint-Germain. 13 briga para não cair, é obrigado a chamar o Muricy para salvar. Ali você fala, ali desandou, ladeira abaixo. Ali desandou.